Olá, paz e bem. Você já lutou com Deus? Jacó literalmente lutou e sobreviveu. Essa história vai mudar sua visão sobre fé, dor e transformação. Ele estava sozinho, no silêncio da noite. Caminhava pelo deserto com o coração pesado. Estava pensativo porque o reencontro com Esaú se aproximava. O medo crescia dentro de Jacó. Lembrou do rosto irado do irmão. Começou a orar em silêncio. Ajoelhou-se e pediu perdão. Voltou para o acampamento. Viu sua família dormindo em paz. Acariciou os filhos e beijou Rebeca. Despediu-se com lágrimas nos olhos. Retornou para a escuridão da noite. Passava-se o tempo, que parecia parado. Ouviu passos se aproximando. Virou-se lentamente, em silêncio. Estava sendo encarado por uma figura misteriosa. A luta começou sem uma palavra. Braços se entrelaçaram com força, caíram e se levantaram várias vezes. Jacó não desistia. Mesmo sem forças, Jacó resistiu com toda a sua alma. De vários modos, a figura tentava escapar de Jacó. Apesar de toda a insistência, Jacó a segurava com firmeza, feroz, silenciosa. A luta seguia e não parecia que teria um fim. A dor tomava seu corpo. Mesmo assim, não soltava o adversário. Foi golpeado no rosto. Jacó caiu, mas juntou forças e se reergueu. Agarrou o manto da figura. Não te deixarei até que me abençoes. Jacó fez-se ouvir, e sua voz ecoou com fé. A figura perguntou: qual é o teu nome? Jacó. Teu nome será Israel, porque lutaste com Deus e venceste. A bênção foi dada, e então o anjo desapareceu. Jacó caiu de joelhos. Respirava com dificuldade. O sol nascia ao longe. Mesmo mancando de uma perna, Jacó permanecia de pé. Olhou para o céu e sorriu. A bênção estava com ele. Viu sua família ao longe. Rebeca correu ao seu encontro. Abraçou-o com emoção. As crianças o cercaram. Ele os acolheu com ternura. Levantou os olhos e viu Esaú se aproximando. Curvou-se 7 vezes ao seu irmão. Esaú correu em sua direção. Eles se abraçaram em lágrimas. A reconciliação aconteceu. A família observava emocionada. Jacó ergueu um altar. Agradeceu com oração silenciosa. O fogo subia ao céu. A bênção era real. A ferida em sua coxa doía, mas o coração estava em paz. E com seu coração em paz, Jacó pensava: vi Deus face a face. Ele nunca mais seria o mesmo. Contou sua história aos filhos. Todos o escutavam em silêncio. A fé era transmitida como herança. A noite escura dava lugar à alvorada. E então, Jacó liderava toda a sua família. Cada passo era uma vitória. Rebeca caminhava ao seu lado. As crianças brincavam em volta. Esaú seguia em paz com eles. O povo os acompanhava confiante. Jacó olhava para o horizonte, tocava sua ferida e sorria. Sabia que havia sido transformado. Jacó já não existia mais. Agora é Israel. Segurava seu cajado com firmeza. Fechou os olhos e orou em silêncio. Agradeceu pela bênção recebida. E as promessas feitas a ele por Deus seguiam firmes. O deserto parecia fértil. A esperança enchia o coração. Rebeca segurava sua mão. As crianças cantavam suavemente. Israel contemplava sua nova vida. A luta havia terminado e a fé, mais forte do que nunca, continuava viva.
A história de um homem com Deus, a história de uma transformação real. Jacó havia deixado de ser enganador, tornou-se patriarca de uma nação. Deus cumpriu sua promessa. Israel seguiria sua missão. A fé se tornaria herança. Os filhos ensinariam aos netos, e a bênção se espalharia por gerações. E assim seria eterno o nome de Israel. O legado de Jacó jamais se apagaria. A cicatriz na coxa era o sinal. A luta valeu a pena. A noite de dor gerou luz. Do conflito nasceu a bênção. Jacó jamais esqueceu aquele momento. O dia em que o humano se encontrou com o divino, provando que sua fé era inabalável. Não te deixarei sem a bênção. Até hoje, essa frase ainda segue ecoando. Deus nos mostra que sempre responderá a quem insistir. A bênção pode vir com dor. E a bênção, mesmo que na dor, transforma completamente. Você já lutou com Deus? E você está disposto a não desistir? A bênção pode estar no próximo passo. Acompanhe agora o significado teológico da luta de Jacó com o anjo de Deus. Mas por que Jacó lutou com um anjo? E o que isso realmente significa? Esse episódio misterioso descrito em Gênesis 32 vai muito além de uma simples luta corporal. É um dos momentos mais profundos e simbólicos de toda a Bíblia. Vamos entender isso à luz da teologia católica. Jacó, cujo nome significa aquele que agarra o calcanhar ou enganador, está prestes a reencontrar seu irmão Esaú. Ele o havia enganado no passado, roubando-lhe a bênção do primogênito. Agora, anos depois, teme por sua vida. Então, na noite anterior ao encontro, ele fica sozinho. E é nesse momento que um homem aparece e começa a lutar com ele até o amanhecer. Mas quem era esse homem? Segundo a tradição, esse homem era um anjo de Deus, e mais profundamente ainda, um símbolo da própria presença divina. Alguns padres da Igreja veem nesse anjo uma pré-figura do Cristo. O que representa essa luta? Essa luta não é apenas física, é espiritual. É a luta do homem com Deus. É o símbolo da alma que passa por uma grande transformação interior. Jacó não estava apenas enfrentando um anjo, ele estava enfrentando a si mesmo, seus medos, sua culpa, seu passado. Essa luta representa a noite escura da alma, como diria São João da Cruz, o momento em que tudo parece desabar, mas é exatamente ali que Deus age. Por que Jacó ficou mancando? O anjo toca a articulação da coxa de Jacó e ele sai mancando. Esse detalhe é riquíssimo em significado. Ele mostra que todo encontro real com Deus nos marca. Ninguém sai igual após uma experiência profunda com o divino. A ferida de Jacó não é punição, é sinal, é memorial. Assim como São Paulo fala do espinho na carne, Jacó carrega uma marca para lembrar que a força vem da fraqueza, e o nome muda de Jacó para Israel. O anjo declara: teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e venceste. Isso é essencial. O nome, na cultura hebraica, revela a missão da pessoa. Jacó deixa de ser o enganador e se torna Israel, o homem da promessa, o patriarca,
aquele que lutou com Deus e foi transformado. O que a igreja nos ensina? A igreja vê nesse episódio um símbolo da perseverança na oração. Jacó não soltou o anjo até receber a bênção. Ele se agarrou, mesmo ferido, mesmo sem entender tudo. Assim somos nós diante de Deus, muitas vezes feridos, mas firmes, clamando pela bênção. Santo Agostinho dizia: a oração é a força do homem e a fraqueza de Deus. Ou seja, Deus se comove diante de quem insiste, de quem luta na fé. O que podemos aprender? A luta com Deus é legítima. Em momentos de dor, podemos questionar, chorar, clamar. Deus acolhe a nossa humanidade. A fé exige perseverança. Às vezes, Deus demora para responder porque quer nos fortalecer. Toda bênção deixa marcas. A santidade não vem sem dor, mas essa dor nos transforma. Jacó lutou e foi abençoado, não porque venceu com força, mas porque não desistiu. Essa é a fé que agrada a Deus. Se esse conteúdo tocou você, compartilhe com alguém que precisa lembrar que a luta espiritual vale a pena. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais curiosidades e reflexões da fé católica. Fique com Deus e até o próximo vídeo.